Buenas, indiada, Ratão do Banhado aqui. Bem-vindo mais uma live do Ratão no canal Nova Vertente. Deixa eu adicionar aqui meu convidado. Aí, deixa ele entrar. E aí, Tchê, tudo bem, Mafinha? Fala, Ratão, beleza, meu irmão? Certinho? Beleza, cara. Muito obrigado, Mafinha, por ter aceitado participar aí da live, conversar comigo, cara. Quero dizer que eu acompanho aí os teus dois canais. Acho que tá com dois ou três canais agora. Tô com 3 canais, cara. 3 canais. Três canais, né? Eu já te É. acompanho há muito tempo lá no canal do Knut, né? Aham. Excelente, eu assisto praticamente todos os vídeos do Knut, gosto bastante do canal lá do Gado Cast. Aham. E tô muito fã dos teus canais, cara. Vai bombar para ano que vem, hein? Quando o assunto esquentar de novo eleições, tem que já dar bastante visualização, né? É bom monetizar já agora esses canais, né? Ah, tomara, né, cara? Deve Tomara ser esse o que. plano, né? O meu plano, na verdade, é Tá trabalhando só conseguir. com. Agora só com internet, cara. Eu já trabalhei com Uber. Imaginei. Já... Eu pensei, o cara tem um plano legal, né? De trabalhar com internet e tá se antecipando, porque os canais, cara, que acompanharam a eleição de 2018 se deram muito bem, né? Que Pois estavam é, grandes em 2018. com certeza, E com aí, certeza. quando veio. Cara, quando a eleição terminou lá, 2018, 2019, eu achei que não teria. Olha só a minha ilusão, né? Eu achei que ia esfriar esse negócio de política no YouTube, porque Uhum. era uma puta febre, né? Tipo, tu Sim. fazia um vídeo com qualquer título, e tu fazia 200, 300 mil visualizações. Eu falei, os caras estão É, lavando a égua, né? De ganhar dinheiro. E aí eu pensei, pá, com esse negócio vai certeza. esfriar. Canais como Terça Livre, esse negócio vão perder dinheiro. Nando Moura era relevante na época, né? E, É. e pro meu O Nando engano, né, Moura, cara? Pode falar. o Nando Moura, como ele é muito grande, ele mesmo não tendo a relevância que ele já teve, ele ainda, né, rasga de ganhar dinheiro, né? É claro que se ele, obviamente, tivesse ainda dentro do esquema do Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro, ele estava, nossa senhora, explodindo de dinheiro, né? Mas como ele não quis, pelos É, motivos dele, pessoal, lá, daí já viu, né? acontece que o Nando Moura aconteceu um fenômeno interessante. Ele teve uma mudança do público dele dentro do canal. Então, assim, Uhum. ele trocou aquele público de fé que eram de conservadores, que compravam, por exemplo, os cursos dele. Uhum. Como é que era o nome do discurso? Era não sei o que do capitalismo, o mestre capitalismo, era a É, Masterclass do Nuno Moura, livros ele vendia pra caramba. E o que sim. acontece hoje, o público dele, cara, se restringe a petistas que querem aquele viés de confirmação anti-bolsonarista. É, Ao mesmo tempo que o público dele dá visualização para ele não compra nada do Nando Moura, não compra um livro naquela biblioteca do Nando Moura. é. Tanto que o Nando Moura parou de anunciar livro que morreu, não, Uhum. ele não reedita os cursos dele, porque, tipo, o público fiel lá, que comprava o negócio, que era um público que gostava do Nando Moura, agora é um público que odeia o Nando Moura, mas que quer Uhum. ouvir aquele viés de confirmação. É a mesma coisa É, que acontece com a Joyce hoje. Ela não tem mais nenhum é. cara do público dela antigo, mas tem gente lá acompanhando ela, batendo palma para ela, mas quem vai votar no candidato já do PSOL, do PT. Ah, claro. Não, a Joyce, ela tem zero possibilidade de se eleger para um cargo de deputado federal e até estadual. Talvez vereador em Curitiba ela tenha até eleitorado. Mas fora isso aí, cara. Vereador é lá, agora tu te puxou, né? Vereador em Curitiba, tá sacaneou. Mas, É, cara, é verdade, é verdade. É lamentável, cara, porque a Joyce ela tinha um potencial muito grande no início. Mas é é. um negócio, eu acho que Brasília ela engole as pessoas, cara. Eu acho que é mais E uma pessoa, questão de perfil. A Joyce sempre foi desse jeito. A Joyce ela tem um ego muito grande, né? Ela acha que o mundo gira em torno dela, né? E não querer fazer piadinha com o peso, né, antigo dela, né? Que diz que ela tem sim, órbita, nada. Mas, assim, ela acha que o mundo gira em torno dela e como, obviamente, o Bolsonaro é uma figura que nem se compara com ela, né? De força popular, ela não aguentou o tranco, né? De querer ter que obedecer, né? Sendo não, líder. mas tu imagina, cara, tu imagina a falta de compreensão do cenário que uma pessoa tem que ter. E
o tamanho do ego que a pessoa tem que ter para tomar a atitude que a Joyce tomou. A pessoa simplesmente ela não compreendeu as motivações que levaram ela a ser eleita, né? E ela cometeu um puta suicídio político, tipo, e sem perceber. É uma coisa interessante, tipo, a pessoa tem que ter uma falta de compreensão do que está acontecendo em volta. Ela não sabia o que estava rolando em volta. Ela se fechou numa bolha em Brasília e comprou. Eu acho que aquele negócio das pessoas abrir a porta para te entrar, motorista, poder, eu acho que realmente deve cegar a pessoa mesmo. Pessoas comuns que nem nós, por exemplo, pessoas comuns que nem nós, que a gente nunca experimentou nada nem parecido com isso, a gente não tem ideia, cara. Né? Mas a gente vê caras assim, vereador fazendo essas coisas, entendeu? Não, cega muito porque o cara vive em um mundo paralelo, né? Primeiro que você não gasta nada, né? Às vezes os caras falam muito lá em Brasília, né? Você vai num restaurante, né? E o cara dono do restaurante não cobra a tua conta. Então, quer dizer, daí aquele dinheiro que você tem de vale alguma coisa já nem conta mais, você já embolsa aquilo, né? Porque o cara do restaurante gosta de ver um político lá, né? Porque aparece no jornal e tal, ele daí dá publicidade para o restaurante, né? Você é convidado para festas, você é paparicado, né? E a Joyce, ela já tem, por natureza, esse espírito um pouco mais, digamos, egocêntrico, assim, né? Ela é uma pessoa meio egocêntrica, né? E aí o que acontece? Quando ela vai para Brasília, cara, isso aí é colocado em 10ª potência, né? E aí ela não percebeu onde ela estava se enfiando, né? A Joyce, ela é uma responsável principal pela eleição do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. Eu lembro que ela fez o lobby total assim para a presidência da Câmara do Rodrigo Maia e assim simplesmente a gente viu, né? O governo ficou parado durante quase um ano, né? Por causa disso. 2 anos. Porque eu não comento, eu não conto da pandemia. Que eu não conto da pandemia, porque da pandemia ia ficar parado de qualquer maneira, né? 2020 não ia ter como resolver mesmo. Mas Mas 2019... Assim, pode falar, desculpa te interromper. Pode. Não, mas assim, que 2000... A gente tá com um delayzinho e tá sempre muito... pode falar, cara. Tu é o convidado, tu manda aí. Então tá bom. É que 2019 não teria como mesmo, né? 2020 não teria como por causa da questão da pandemia, mas 2019 daria para pelo menos algumas pautas conservadoras, quando o povo estava quente, que as pessoas estavam unidas ainda, não estava a brigaceira que tá já, né? Poderia ter colocado algumas votações interessantes aí. Bolsonaro, infelizmente, agora ele vive um dia de cada vez, né, cara? Um dia de cada vez aí, porque tá todo o Brasil, assim, de elite brasileira toda tá em cima do cara, quer derrubar ele. Ele só tem a proteção das Forças Armadas, é o único que dão proteção para ele mesmo. Ele só não caiu por causa das Forças Armadas, porque os caras têm muito medo mesmo de derrubar um cara como ele. Mas, infelizmente, as conservadoras, por exemplo, ele assinou lá aquele projeto da violência psicológica da mulher, né? Isso aí deixou a galera indignada, né? A galera não consegue se conformar com um negócio desse, e tem razão de não conseguir se conformar. Mas ele não tinha outra alternativa, né? Se fosse outros tempos... Ele não pode comprar essa briga nesse momento, né? Mas entendeu? Eu gravei o bizu do... Eu gravei o bizu do Ratão, que vai ao ar amanhã, e eu falo sobre esse assunto, justamente, sobre essa aprovação, e eu explico para acalmar esses públicos migtal e tal, que um público que já declarou que não vota nunca mais no Bolsonaro, vota no Lula, não vota no Bolsonaro, entendeu? A machosfera. Porque assim, os caras não têm poder político, os caras não têm, as pautas deles, da machosfera, não estão nem em discussão no cenário cultural, e os caras querem um presidente, querem coordenar um presidente. Não dá, cara. O Bolsonaro está num momento delicado, ele não pode comprar essa briga nesse momento. E depois, pode na legislatura que vem, pode tirar essa lei, sabe, jogar por cima, fazer um override na lei. Para modificar a lei. Não tem problema, mas o pessoal não está sabendo ler. Uma coisa que eu acho complicado, eu acho que é injusto, e eu sempre vejo isso em todas as críticas ao Bolsonaro, cara, o governo entrega pouco. Isso eu escuto essa crítica todos os dias lá na Jovem Pan,
Pânico, Rodrigo Constantino. Eu sempre escuto essa mesma crítica, mas é injusto tu cobrar a entrega de um governo que enfrentou uma pandemia de 2 anos em 3, né, cara? Entregas de... cadê as reformas? Cadê a... Sabe? Tipo, é uma crítica muito desonesta que se faz, né, pro governo, cara. Na verdade, o Knut é um que faz essa crítica. Cadê a reforma, cara? O preço do dólar, cara, sabe? Quer cobrar o preço do dólar, que a vida não melhorou, que não sei o quê, mas, porra, cara, 2 anos de pandemia, não dá pra fazer nada nesse governo. Pois é. Muito azar, né? É um governo que se azarou muito, né, cara? Não, muito azar mesmo. Não, mas eu acho até que o governo Bolsonaro, pelo todo... Porque não é só questão da pandemia, né? É uma vontade de todo o Brasil, né, cara? A elite do establishment não gosta dele, né? Você vê os ministros do STF detestam o cara. O Bolsonaro não pode abaixar o preço do imposto, né, de armas, que é uma prerrogativa do executivo, cara, que o STF se interfere. Lá no começo do governo, o Sérgio Moro queria aprovar o pacote anticrime. O Bolsonaro mandou a equipe de comunicação fazer... Bolsonaro não, né? A equipe de comunicação do Sérgio Moro pediu para fazer uma propaganda para televisão, explicando como é que era o pacote, como é que funcionava. Propaganda, normal, faz parte do negócio do governo. O STF foi lá e barrou, né? Então, cara, é uma má vontade completa, diferente do que foi o governo Lula. O governo Lula entrou com muita boa vontade de toda a elite econômica, né? Porque o pessoal fala assim, o Lula era criticado pelo pessoal da economia, mas depois que ele fez aquela carta aos economistas e falou que ia manter todos os contratos, e tinha o Palocci, para quem não sabe, o Palocci era um cara muito bem quisto aí no mercado financeiro, né? E o pessoal começou a falar, não, tá bom, vamos tentar o Lula. E, como você sabe muito bem, nas redações de jornais, o Lula é estrelinha, né, cara? O pessoal adora, mesmo os tucanos, né, que tem aí uma eterna divergência e rivalidade com os petistas, eles adoram o Lula, né? Uma rivalidade daquela, tipo, sabe... você é meu rival, mas eu admiro tanto você. É o que o FHC sempre está falando. Hoje saiu a notícia aí, o FHC nunca viu cara para declarar tanto voto que não é o FHC. Hoje saiu a notícia dele falando que vai declarar votos no segundo turno foi Lula e Bolsonaro, né? Ele vai votar no Lula. É grande novidade, né? Então aí o que acontece? Ao contrário do Lula... Eu acho que ele votou no Lula contra o Serra. Ele votou no Lula contra o Serra, tá ligado? Não ia votar contra o Bolsonaro. Não, quem não conhece o FHC que compre ele, né? A gente sabe muito bem como é que foi a entrega da faixa. Ele ficou muito feliz em entregar a faixa. Aliás, o ouvinte pode entrar no YouTube aí e dar uma olhada lá, entrega de faixa 2003 a 2004, né? Acho que não, 2002, 2003. E você vai ver a felicidade do FHC, porque depois que ele entregou a faixa dele, ele foi lá para Sorbonne. Para quem não sabe, o FHC foi professor na famosa Universidade de Paris, Sorbonne, lá durante muitos anos. Aliás, ele estava lecionando durante maio de 68, né? E ele só andava com a galera, né, esquerda total, né? O pessoal bem esquerdista lá. E ele voltou para Sorbonne, né, depois de entregar a faixa, e foi lá contar vantagem lá para os amigos dele. Entreguei o meu país para um operário, não sei o quê, aquelas coisas da elite de esquerda, né? Esquerda fabiana, como diz o Olavo. Aí, sim, né, aquela coisa que os esquerdistas conversam entre si, e para eles é um puto orgulho, e a gente nem fica sabendo, assim, as conversas de bastidores esquerdistas, né? É tipo assim, o orgulho dos caras é meter um analfabeto no poder, assim, tipo, é o ápice da idealização progressista dos caras, né? E é uma coisa completamente elitista, né? Eu peguei e dei a chance para esse operário. Então, tipo, você trata o Lula como um petzinho, né? Um cara que... Isso, um pet. Assim, olha, estou entregando o meu país aí para um operário, não sei o quê. Nada mais do que uma coisa super de ego, né, do cara. A gente conhece muito o FHC. Enfim, e aí o Bolsonaro, ao contrário do FHC, do Lula, ele pegou a elite econômica brasileira, até tolerava o Bolsonaro um pouco, né? Porque o PT realmente, a Dilma foi um trauma desgraçado para o mercado financeiro, para toda a elite econômica, mas a elite cultural e jornalística, cara,
Meu Deus do céu, você falava Bolsonaro numa redação de jornal, o pessoal chorava, tinha gente chorando, o jornalista não podia falar, era gatilho. Eu não tô brincando pra você, cara. Tinha redação de jornal que era gatilho, você não podia falar a palavra Bolsonaro, sabe? Então... Sim, tanto que eles teve aquele movimento dele não, esse movimento estava na redação das notícias, não tipo, tinha notícias que não citavam o Bolsonaro. Eles falavam sobre o Bolsonaro sem escrever o nome. Tipo, candidato, não sei o quê, sabe? Aquele movimento dele não entrou para dentro até da redação dos textos das notícias. Uma coisa chocante, cara. Tipo não. Um sintoma, porque assim, aquilo que os esquerdistas temiam, cara, eu nunca levei a sério nada, ninguém razoável acreditaria, por exemplo, que ia ter que os caras iam colocar gays para fora, ia ter um genocídio gay, e os caras, eu acho que eles acreditavam mesmo nisso, porque teve gente que se suicidou, cara. Teve gente que se suicidou, assim, pessoas mais jovens, assim. Sim. Eu ouvi uns 3 ou 4 casos de suicídio depois que o Bolsonaro ganhou na noite. Os caras vão me matar e papapá. O caso do Adélio pessoas chorando e tal. O caso do Adélio é exatamente isso aí. O caso do Adélio era um cara maluco, e maluco tem em todo lugar, de todo tipo, tem maluco de direita, de esquerda, né? E em tempos de polarização, né, o maluco ele abraça as coisas que deixam as pessoas em geral mais malucas, né? Então o que acontece? O Adélio foi lá, né, e cometeu o atentado ao Bolsonaro, que não morreu porque ele realmente é um cara forte mesmo. Quando ele fala que ele é um vestido de atleta, não é mentira não, cara. Se fosse qualquer outro, fosse eu, por exemplo, eu tenho 37 anos e peso 110 quilos, cara. Se eu tomar uma facada, no puxo eu vou pro pau, velho. Eu não tem conversa, eu vou embora e pronto. Sabe? E o Bolsonaro sobreviveu porque é um cara muito bem preparado, não é um cara que bebe, nunca fumou, realmente foi um cara, né? E também as condições, ele foi levado para o hospital muito rápido. Bom, uma série de condições. De qualquer maneira, a questão principal, na verdade, de todas, é que mais ainda do que na eleição, agora a elite não quer, a elite, quando eu falo, a elite jornalística, a elite cultural, o establishment, né, político, não quer saber do Bolsonaro. Eles não querem, eles não toleram o Bolsonaro de qualquer maneira. E, assim, eles estão muito satisfeitos que o Lula está com 500% aí nas pesquisas e acham que o Lula vai vencer de qualquer maneira. Só que o problema é o seguinte, o Bolsonaro pode parecer um cara burro, mas ele não é um cara burro, tá? Ele também não é, obviamente, o Donald Trump, um xadrez 4D e tal, mas ele não é um cara burro, ele é um cara safo, tanto é que ele, né, tá na política há 30 anos, é um cara safo, um cara que não é trouxa. E ele, com esse papo das urnas auditáveis aí, cara, ele conseguiu criar um impasse para a democracia brasileira muito sério, que é o seguinte: hoje está sendo votado nesse exato momento que a gente está gravando a proposta da PEC do voto impresso. Provavelmente não vai passar, né? Porque é uma PEC, então precisa ser votada 2 vezes, 2 turnos, 308 deputados. Quer dizer, é muito difícil, né, cara, passar. Eu não estou nem acompanhando, porque eu sei que não tem nem chance, né? É muito difícil. O pessoal fala assim: o Arthur Lira está conversando com lideranças. Não, isso não vai adiantar, cara. É muita gente. O Arthur Lira é o cara que quer enterrar a PEC. Pois é, mas ele é um cara que está muito afim de enterrar essa PEC. Ele está com certeza. O problema... Ela não vai passar justamente por isso que ele botou para votar logo. A pressa do cara para votar isso aí é incrível. O problema... Assim, vamos votar amanhã para votar. Pô, calma, cara. Vamos deixar 15 dias aí para o assunto... Não. Votar amanhã já com... Pô. Pois é. O cara que quer fazer uma articulação, o cara sabe como funciona, né, cara? E ele quer enterrar. Tanto que até o discurso dele, nós vamos chamar a PEC aqui para votar aqui no plenário, para encerrar de vez esse assunto, porque os deputados que foram eleitos pela urna eletrônica. E esses caras, velho, esses deputados, eu acho, assim, tirando alguns retardados mentais, mas os deputados, por exemplo, como o Kim Kataguiri, aquele vagabundo lá do novo Corcunda de Notre Dame lá, esses caras, eles sabem o que está em jogo. O Lira, ele sabe o que está em jogo.
Só que eu acho que o Barroso, cara, deve ter prometido reeleição pros caras. Ó, fica pra... Não. O Barroso não prometeu Ou nada. puxou a capivara dos caras e jogou na mesa. Alguma coisa assim. Não precisa, ele não precisa. O Barroso só precisa estar lá, cara. Entendeu? A presença do ministro do STF já deixa todos os deputados que estão com problema na justiça cagado. Só presença, ele não precisa fazer nada, ele só pedir para os caras, por favor, aí vota contra e tal. O cara vai votar na hora, porque se ele não votar, pode ser que o processo dele, de repente, saia da gaveta. Acontece, né? Afinal de contas, o processinho dele tá na gaveta lá do ministro e esperando ser julgado, né, cara? E ser julgado num processo desse antes da eleição, que tá aí para o ano que vem, pode significar o cara não se reeleger, ou pior, ficar até inelegível, dependendo do ponto de vista do processo que está. Você sabe que dos 500 e poucos deputados ali, 400 tem processo no STF, né? Muitos processos, a gente tem que ser justo, não são processos porque são corruptos, porque no Brasil, infelizmente, você ser acusado de improbidade quando você está no executivo ou até no legislativo é muito fácil. Qualquer coisinha, o Ministério Público vai lá e te denuncia por improbidade. O Ricardo Salles foi assim, né? Por exemplo, né? Ele foi denunciado e condenado por improbidade por um negócio absurdo lá, nada a ver. Mas a grande questão do Bolsonaro aqui, voltando à parte do voto impresso, é que na live do Pingo dos Is, no programa do Pingo dos Is, quando ele apresentou aquele relatório da PF, ele fez uma coisa que simplesmente não vai dar para ser esquecida. Porque assim, até um pouco tempo antes, tudo que o Bolsonaro apresentava era, a gente tem que ser justo, era só vídeo do YouTube, o fulaninho lá no Macapá reclamando que votou não sei quem, não deu certo. Era só, tipo, bobagem, né, cara? Mas, naquela na sexta-feira, o Bolsonaro foi lá e apresentou um relatório da PF de uma investigação da Polícia Federal, assinada pela presidente do TSE na época, Rosa Weber, onde um hacker descreve ali, um testemunho juramentado, como ele ficou 8 meses dentro do sistema, né, do TSE, ali, o sistema que é utilizado pelo pessoal do TI, né, para fazer a codificação das urnas. Né? Tem muita gente boa, hoje um jornalista, o Luiz Megali, muito ignorante, falou assim, ninguém consegue invadir as urnas é como se tentasse invadir uma caneca, a urna não está conectada na internet. Mas o cara é muito burro, né, porque ele não presta atenção no que ele está falando. A urna não é conectada à internet, mas a urna é um computador apenas que ele vai ser alimentado pelo sistema operacional, por um código. E o código, ele é escrito ano a ano, né? Porque cada ano tem uma eleição diferente, né? Cada 2 anos, no caso, dentro do sistema do TSE fechado, uma espécie de uma intranet, que não é bem uma intranet, afinal de contas, os técnicos que fazem isso também são terceirizados. Então, não é que todo mundo vai lá para o ministério escrever. Então, as pessoas, às vezes, estão trabalhando de casa, do escritório, da empresa, o que seja. Né? Eles só têm um acesso a isso, então é conectado a essa internet. E esse cara conseguiu entrar, né, conseguiu acessos de senhas, ficou 8 meses vistoriando a codificação do sistema. Outra coisa que o pessoal mal sabe, mas quando a urna vai ser alimentada com o código, né, com os candidatos que tem, ela é meio feito isso na última hora. Por quê? Porque o Brasil é um país muito bananeiro e volta e meia algum candidato é impugnado, entendeu? E aí você não pode colocar ele na urna, porque tá na urna, tá valendo, entendeu? Se o candidato tá na urna e os caras votam e ele tá impugnado, ele foi eleito, é um problemaço jurídico fudido. Tá na urna, caralho. A urna vale o que tá na urna, entendeu? Essa é a parada, entendeu? Da lei. Então eles têm que esperar até o último momento. Viu que todos os candidatos foram impugnados, que tiver que saiu, tá tudo certo, beleza. Daí a gente vai alimentar a urna. Então, esse cidadão, esse hacker, ele passou 8 meses dentro do sistema, ele viu todos os códigos escritos por todos esses profissionais de TI, esses programadores. Ele viu qual que é o programador mais relaxado, porque a gente sabe que tem programador relaxado, que deixa o código meio mais ou menos, né? E ele sabe por onde entrar, se dá para colocar um código malicioso aqui, se dá para fazer isso aqui, os testes que eles fazem, né? E tem um teste antes de entrar na urna, eles fazem o teste para não entrar nenhum outro tipo de código, né? Junto, ele sabia os testes que os caras faziam, então quer dizer, o cara sabia tudo. Explicando todo esse panorama. O cara pode ter instalado um backdoor no sistema, por exemplo. Eu saio, mas eu deixo um programa rodando, quando eu quiser entrar, eu entro de novo, não preciso nem passar por VPN, nada, por exemplo. Sim. Cara, olha só, eu não tenho medo de hacker, o meu medo é dos ministros da STF, não é dos hackers.
Tá entendendo? Tipo, um hacker vai invadir. O problema é que o discurso na mídia está sendo vendido como assim, puxa, um hacker pode entrar, sabe? E minha preocupação não é hacker entrar, minha preocupação é o ministro do STF roubar, deliberadamente. Eu não confio nos caras que estão contando, não se o negócio é violável ou não. Papapá. Eu entendo que o Bolsonaro mostrando aquilo, ele demonstrou vulnerabilidade, só por existir a vulnerabilidade. Se o Brasil fosse um lugar sério, já daria uma merda geral e as pessoas se sentiram na obrigação de fazer alguma coisa. E todo mundo cagou litros para a live, né? Ninguém, claro, se sentiram incomodados ali, Barroso. Eles foram pegos no contrapé de surpresa, porque o TSE não tweetou nada. Eu imagino que foi como acender a luz num lugar cheio de barata, tava todas as baratas correndo, tentando se enfiar numa. Sabe? Só que quando vai para a mídia, vai ser discutido lá no 3 em 1 da Jovem Pan, vai ser discutido no Pingos, vai ser discutido em outro lugar, é discutido nos termos, o hacker pode entrar, pode dar um problema com o hacker. Meu medo mesmo é os ministros da STF lá, combinado com os caras dos partidos, meter a mão na eleição. Entendeu? Não é hacker. Não sei se tu também tem essa visão. Sim, com certeza, né? Não confio. A questão é que a democracia ela precisa de confiança, por incrível que pareça. Você precisa ter confiança na democracia, porque senão ela se esvai, né, na vontade popular. Então, o que acontece nessa live quando o Bolsonaro apresenta isso? O STF, o TSE e o STF simplesmente ignoram, fingem que não tem um documento assinado por eles mesmos, né, uma perícia da Polícia Federal, né? O Alexandre de Moraes, ele despacha um inquérito agora. É até engraçado isso aí, porque isso aí é coisa para aula de direito, né? Porque tem um inquérito onde o Bolsonaro está sendo acusado de não mostrar provas, e agora, ontem, ele foi indiciado no inquérito acusando ele de apresentar provas que eram sigilosas. Então ele está sendo acusado de não mostrar provas e de mostrar provas também no mesmo inquérito. No mesmo inquérito está sendo acusado de duas coisas antagônicas. E o pior de tudo, o Alexandre de Moraes, ele mandou esse inquérito do TSE para o STF dele, para ele mesmo, a assinatura dele para ele mesmo. É um negócio assim que qualquer jurista aí se esconde debaixo da mesa para falar disso. Já foi tudo pro caralho. Questão de justiça, isso aí já foi tudo pro caralho já. O negócio é aleatório, os caras já fazem o que quiserem, o constrangimento é zero. A classe jornalista, a classe jurídica também está se lixando, ninguém reclama de nada. E os poucos 2 ou 3 carinhas mais famosos, tipo Ives Gândara, aquela loira lá, como é que é? Tamela, a da Melon. Da Leão, isso. Da Leão. Cara, como é que elas criticam o Supremo? Assim, ó. Gente, o excelentíssimo ministro, genial, lindo, cheiroso, que escreveu maravilhosos livros, que deu aula para não sei quem, que brilha no escuro, não sei o quê, cometeu um pequeno deslize que eu tenho certeza que não foi o que ele queria fazer, de fazer um inquérito legal e prender e torturar um jornalista, sabe? Esse é o nível da crítica, cara. Tipo, ou seja, isso não é uma crítica. Gente, isso é ridículo. Né? Eu queria só agradecer ao Vinícius Carvalho, que mandou $5 aí de superchat. Muito obrigado, cara, valeu. Meu libertário, meu querido libertário aí. Eu acho que eu vou trovar ele e vai deixar de ser libertário. O problema... Mas segue aí, Marquinhos, segue aí. O problema, Ratão, é que agora, com esse processo aí, o que acontece? Até antes do Bolsonaro apresentar essa prova aí, que é uma prova em conteste, né? Não tem como você, uma pessoa racional, contestar isso. Afinal de contas, ela é uma investigação da PF assinada pelo próprio TSE. Então, não tem, acabou, né? O que acontece é o seguinte, até antes dessa prova, a gente poderia reprovar esse voto impresso e fingir que nada aconteceu. Então, tudo bem, as urnas funcionam. Só que agora, pelo menos 1/3 da população simplesmente não acredita na eleição. Tá? E incluso nesse 1/3 estão os militares. Então a gente vai ter uma eleição em 2022
onde 1/3 da população não vai aceitar o resultado que não seja o Bolsonaro vencer a eleição, correto? E pior, se o Bolsonaro acabar vencendo a eleição em 2022, o outro lado vai falar que também foi fraude e vai usar as mesmas provas que o Bolsonaro está falando agora, tá entendendo? Então, simplesmente essa eleição de 2022, ela está contaminada. Ela está contaminada de origem. Ela já está contaminada agora. E não tem como você fazer um processo, e quem é da área de direito sabe muito bem disso, um processo que é contaminado de origem. Porque ele chega no final dele, ele vai estar ainda contaminado. Entendeu? Então, não há possibilidade da eleição de 22 ser uma eleição que tenha um desfecho institucional normal, cara, entendeu? Quem perder a eleição em 22, se houver eleição, obviamente, vai ser uma pessoa que vai contestar a eleição e a credibilidade, né, e a institucionalidade do presidente da República para sempre. Né? Então, é simplesmente um caldo de balbúrdia institucional de níveis inacreditáveis, né? O STF fez tudo, né, na figura do Barroso para poder fazer essas eleições sem o voto auditável, né? E esse fazer tudo reflete em você simplesmente demolir a credibilidade da instituição STF, né? E, infelizmente, a gente tem que falar a verdade, entendeu? Muita gente tem muito medo de falar, porque só você falar isso, você pode ser preso. E é verdade, os caras prendem mesmo, você não pode nem falar isso. Né? Eu não tô aqui... Sim, chegamos nesse nível de ser perigoso falar aqui no Brasil. Sim, sim. Não é mais seguro, certas coisas não é mais seguro aqui. Exatamente. E a tendência é piorar. A tendência é piorar. Talvez essa live não seja possível ano que vem. Pode ser. Eu não estou falando aqui que o STF não é uma coisa importante. Muito pelo contrário, em todas as minhas lives que eu falo sobre intervenção militar, eu falo sempre, eu não sou favorável, eu sou contra, intervenção é uma porcaria, ditadura é sempre ruim, explico, faço sempre um disclaimer. Só que, gente, infelizmente, a gente chegou num momento onde não tem saída. É um impasse institucional completo. Como é que a gente vai ter um presidente em 2023 que metade da população não acredita que ele foi eleito, porque ele acredita que teve fraude nas urnas, né? Assim, não tem como. Inclusive as pessoas que estão dentro do exército, dentro das Forças Armadas, não acreditam também. Digamos, o Lula. Os caras soltaram o Lula, você sabe muito bem que fizeram o processo dele, depois armaram tudo isso, para daí ele ser presidente. Cara, não tem condição. Isso aí isso é receita para guerra civil, cara. Isso é receita para guerra civil. Né? O que eles estão plantando agora é uma balbúrdia institucional. Não, só complementando aqui, Ratão, rapidinho. E os militares sabem disso. Eles não são idiotas, eles não são burros nem um pouco, eles sabem muito bem o que está acontecendo. E, na minha opinião, por esse impasse que está acontecendo, eles vão ter que tomar uma atitude e vão ter acabando que intervir aí na democracia brasileira, cara. E aquela coisa, depois que você coloca a cabecinha, entra tudo, né? Mas aí que tá, cara. Eu gosto muito dos seus vídeos, eu acho que são vídeos bem lúcidos, análises. Do que eu tenho visto aí são as melhores análises, né, por enquanto. Só que eu tenho uma discordância de ti nessa questão dos militares, cara. Porque é o seguinte, uma percepção diferente, tá? Não é uma discordância. Eu também, assim, ó, eu sei que eu concordo contigo na questão da suspensão, né, dos resultados eleitorais, que isso é um negócio complicado, que isso aí dá margem para a população não confiar. Só que, cara, eu não consigo enxergar esse desfecho pelas simples experiências de estar no Brasil, cara. Por exemplo, a eleição, cara, da Dilma e a Aécio já foi uma eleição que a população não acreditou no resultado, tanto que no fim de semana seguinte a população estava em massa na rua já protestando contra a Dilma. Ela não teve 5 dias sem um protesto gigantesco, porque a galera já saiu com... Sabe aquele gosto de que tem alguma coisa estranha? Tudo bem, a galera Sim. saiu, não tinha ainda esse inquérito aí, não tinha esse negócio jogado na cara. No entanto, cara, o que eu percebo no Brasil? Que as coisas vão sendo levadas com a barriga e o povo é passivo demais.
o pessoal não está interessado em tipo, uma guerra civil, cara. Tipo, o povo vai tranquilamente, cara. Elegem o Lula tem 10%, eles roubam depois 60% pro Lula, e o povo vai fazer um churrasco depois. Tá entendendo? Ninguém tá nele, ninguém quer comprar nada, quer comprar nenhuma briga, tá todo mundo tranquilo. Tanto que a gente já teve vários momentos onde o povo estava em Brasília em peso. E essas manifestações de fim de semana, cara, elas não têm efeito real. Entendeu? Isso a esquerda vence a gente muito em larga margem, cara. Que as coisas, eles, apesar de eles não ter público para botar na rua, eles fazem as pressões de forma mais incisiva, mais correta. As nossas manifestações são micaretas, cara. Entendeu? Que não sensibilizam mais os caras. Até ali no primeiro ano de governo, acho que o governo conseguiu governar com pressão popular. Depois veio o Covid, as pessoas não saíram mais de casa. E hoje em dia existe uma puta antipatia, aquela antipatia que falou que o sistema, as elites, a má vontade que os caras estão com o Bolsonaro, eu acho que já contaminou até o povo comum, entendeu? Eu percebo uma vontade com o Bolsonaro de entender tudo errado propositalmente. Por exemplo, esse negócio da CPI da Covid, por exemplo, que os caras querem enfiar uma corrupção de uma coisa que não foi comprada, a morte de uma pessoa que está viva, sabe? Eles querem meter uma coisa nesse sentido. As pessoas compraram, muitas pessoas que eu percebi, compraram isso só por já estar com uma vontade com o Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu vejo esse negócio do voto impresso, esse negócio das provas que o Bolsonaro apresentou. Os caras continuam avançando na mesma velocidade que estava antes, tá todo mundo fingindo que não está acontecendo e tá tudo bem e continua e vai em frente. Então, o clima necessário para que uma ruptura institucional aconteça, cara, simplesmente ele não se materializa, entendeu? Porque, tipo assim, não passou o voto impresso, daqui a pouco o Bolsonaro apresenta uma gravação, velho. O próprio Barroso falando, eu vou roubar as eleições esse ano. Não, já saiu apresenta, hoje. Põe no Rede Nacional, põe no Fantástico e as pessoas... Não. Oi, pode falar. Isso que você está falando aconteceu agora. Eu acabei de legendar, tá lá no canal do Câmara dos Deputados, o Barroso brincando assim, eleição não se ganha, se toma. Ele falando isso. Eu vi no teu Twitter lá. Mas assim, isso até pode ser levado como uma brincadeira que ele estava fazendo. Brincadeira. Mas eu estou te dizendo o seguinte, sinceramente, eu acredito, da forma que a gente é passivo, o nosso povo é passivo, isso contamina as Forças Armadas, entendeu? As Forças Armadas acabam também tendo um caráter passivo. Então, assim, o Barroso pode chegar e dizer, ele pode chegar lá na... Então, deixa eu explicar para você que eu tenho um argumento sobre isso para você. Né? Eu discordo de você por um seguinte argumento. Porque é o seguinte, no ano que vem, digamos que o Lula vença, o Lula vai ter que, como qualquer presidente, trocar todos os cargos comissionados e cargos de indicação do Planalto. E o Lula, obviamente, tem uma massa de pessoas para colocar, toda pronta já, para colocar em todos os milhares de cargos de indicação que tem lá em Brasília, né? Que estão hoje todos ocupados por coronéis, tenentes, baixo oficialato, de todos os lados. Essa galera, ela recebia de soldo aí 5, 10 mil reais no máximo, né, por mês. E hoje está recebendo 30, 25, tem motorista, tem vale transporte, tem vale alimentação de 5 mil reais, a esposa tem segurança, vai no shopping gastar lá em Brasília com motorista. Essa gente não vai largar os cargos dela para dar para um cara que ganhou uma eleição que eles não consideram legítima. É esse o impasse. O impasse é esse, né? Entendi. Como é que você consegue imaginar o cara largando, né, uma mamata dessa que ele vai ter que ser mandado depois para um quartel lá numa base militar, lá na cabeça do cachorro, no Amazonas, ou lá no Chuí, né, onde vai ter que tomar cloroquina para não poder pegar malária, né? E largar essa mamata que ele está aí há 4 anos. Não tem como, cara, isso acontecer, sabe? Os militares jamais vão dar os cargos para entrar sei lá, o João do sindicato do ABC. Ele vai entrar no lugar. Isso não vai acontecer, cara.
entendeu? É uma questão prática. Cara, então, quando eu falo de guerra... argumento. Quando eu falo de guerra civil, eu não falo que a gente vai fazer guerra civil, porque a gente não tem arma, a gente não vai ver porra nenhuma. Quando eu falo de guerra civil, eu falo de guerra entre as forças policiais e militares. Elas não vão aceitar esse tipo de coisa, cara. Principalmente porque a gente sabe muito bem que o governo petista nunca foi muito benevolente com essas forças, né? Os petistas sempre fizeram muito estrago aí nas pensões, né, nas promoções das forças policiais, né? Todo policial reclama muito dessa época aí. Então, gente, a questão é a seguinte: o que fizeram, o que o Barroso fez, né, na minha opinião, que com todo respeito ao ministro Barroso, mas o que o Barroso fez foi criar um cenário de tempestade perfeita para a intervenção militar, que talvez nunca fosse acontecer, que não era do interesse de nenhum general, porque é um saco mesmo isso aí, é um problema. Só que simplesmente ele criou esse cenário, e é um cenário que não vai ter como ter volta mais, cara, sabe? Hoje teve aquela demonstração ali no Planalto, e aquilo é óbvio que foi um aviso, né? Assim, não tem quem acha que não foi uma coincidência, já estava marcado, estava marcado, podia ser desmarcado, não precisava passar pelo Planalto. Foi um aviso. Começou com as cartas de repúdio. Lembra que o pessoal reclamava, cartas de repúdio, não sei o quê, né? Agora tem a demonstração de força com os tanques, com os blindados. E, cara, o que vai acontecer é o destino do Brasil, infelizmente, gente. Eu sei que muitos aí ainda não conseguem acreditar, ainda estão em negação completa. A maioria das pessoas fica muito em negação, porque ela... Eu tô em negação. Eu sei, porque está acostumado com o status quo, mas eu sempre explico para vocês que é como no impeachment da Dilma. Para quem é mais velho, vai lembrar disso. Antes do impeachment da Dilma, falar em impeachment era um negócio impossível. Não, nunca vai acontecer impeachment. Imagina, da Dilma, não sei o quê. E devagarinho foi falando impeachment, depois foi virando uma realidade. Você não sabia nem escrever impeachment antes. Você aprendeu a escrever de tudo que você escreveu. Ruptura, intervenção, é a mesma coisa. Hoje não tem um dia que você não entre num jornal ou na internet e não tem alguém falando sobre intervenção ou ruptura. Não tem um dia. Está na boca do povo, está sendo falado. E, cara, quando isso começa a ser falado, a realidade se molda em torno disso. Infelizmente, na minha opinião, na minha humilde opinião, não sou nenhum analista político nem nada, mas na minha opinião, a gente está na intervenção militar. A gente está logo, vai haver uma intervenção mesmo, uma dissolução de algum dos poderes da República, né? Não sei se vai haver fechamento do Congresso, acredito até que não haja, porque em 64 não houve, né? Mas o STF, com certeza, eu acredito que vai ser dissolvido. E a gente vai ter um interventor, né? Como, por exemplo, o general Braga Neto, que é hoje o líder dessa questão lá no Planalto, né? O pessoal foca muito no Bolsonaro, acho que o Bolsonaro não é o Bolsonaro. Quem lidera isso é o Braga Neto. O Braga Neto que manda nos comandantes militares, o Braga Neto que manda nos generais. Hoje mesmo saiu uma notícia da Thaís Oyama que um general não queria mandar os blindados lá para fazer esse negócio do Bolsonaro. O Braga Neto falou assim, se você não manda, você vai ser demitido. Quer dizer, isso é a Thaís Oyama que falou, né? Não sei, né? A questão é o seguinte, o Braga Neto hoje é a figura central... mas a Thaís não é fonte confiável. Não é, mas assim, mesmo que seja uma coisa mais ou menos assim... A Thaís não é confiável, mas tudo bem, eu entendi o que falou, Hoje, o Braga Neto é a figura central do futuro governo militar que a gente vai ter, viu? Sim, cara, assim, existe a situação, tá? Cara, eu entendi todos os seus argumentos, eles fazem sentido, tá? Questão financeira dos caras, tudo. Mas o que acontece, cara? A esquerda, cara, quando teve o governo militar e tal, a esquerda fez uma jogada muito bem feita de demonizar intervenções. Cara, colégio, todo aquele trabalho de base por anos, décadas, cara, falando mal de intervenção e tal, ao ponto de, no imaginário das pessoas, isso ser uma coisa inaceitável. Inclusive no imaginário de quem é militar, cara. Hoje em dia, porque eles estão na mesma sociedade que a gente, eles veem as mesmas coisas e tal. Tanto que é o seguinte, cara, tu vê, por exemplo, um Pingo nos Is, que é um programa que eu considero bolsonarista, praticamente. Tá? É um programa, cara, que os caras, tipo assim, nem passa na mente dos caras uma intervenção militar. Isso não tá nem... Eles nem cogitam isso. Pra eles
O negócio está a quilômetros de distância no universo das possibilidades. Isso aí talvez nem esteja no universo das possibilidades. E uma intervenção, cara, eu não concordo. Eu não concordo. Cara, ela tem que ter uma musculatura na sociedade. Ela não então, pode ser assim, ó. Interviu. Meu, o que acontece? Por exemplo, deixa eu concluir, para te entender, porque daí tu já pode comentar. Por exemplo, pega um Rodrigo Constantino, que é um cara que está bem alinhado com o governo, porque, tipo assim, ele é um cara inteligente e ele é um cara honesto intelectualmente. Ele acabou se alinhando com o governo. Cara, se der uma intervenção amanhã, cara, ele vai se voltar contra o governo. Então, tipo, esse movimento vai acontecer com 100% das pessoas, tipo assim, não 100%, né, mas 100% das pessoas de mídia, de pessoas que não são bolsonaristas, intervencionistas e tal, vão se voltar, cara, porque a narrativa anti-golpe ela é muito, 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 muito forte e já está no imaginário, entendeu? E isso é um fato, cara. Então, assim, não existe o apoio, não existe a massa crítica social para que isso possa acontecer, entendeu, cara? Não, então eu discordo de você, meu amigo Ratão, porque é o seguinte, a ideia da intervenção, ela não é de hoje, né? Essa questão da intervenção militar, ela vem desde o tempo da Dilma, né? Quando, por exemplo, a Dilma pediu para os militares intervirem lá nos protestos de 2013 e eles se negaram, né? O que eles não poderiam fazer, afinal de contas, ela é chefe suprema, né? E isso foi, depois apareceu com o tweet lá do Vilas Boas, né? Na prisão do Lula e por aí vai. Isso, o pessoal acha que de um dia para o outro os militares acordam e falam, não, vamos fazer intervenção. Não, isso é um caminho que vai sendo percorrido. Eu concordo com a demonização da questão de 64, mas você tem que entender que certos movimentos estão acontecendo e há muito tempo. Eu vou dar um exemplo. O Braga Neto está indicando vários generais a marechal. Marechal é um título que você só pode dar em tempo de guerra, né? E esses generais estão sendo elevados a marechais. Isso é uma coisa completamente inusitada e não tem explicação, na verdade, né? Não tem muita explicação fazer isso, porque nós não estamos em tempo de guerra. E eles mesmo assim estão fazendo. Hoje eu recebi, obviamente uma informação anedótica, mas prova, faz um tempero no que a gente está falando. Um cara mandou um áudio para mim hoje, falou assim, olha, Rafinha, beleza, tudo bem? A minha mãe trabalha na parte de recrutamento lá do exército, sei o que, ele contou lá, não posso dar mais detalhes, enfim. E tem um coronel que foi fazer uma palestra lá, né, sobre recrutamento e tal, e o coronel falou claramente, não, a gente vai fazer a intervenção mesmo, né, tá na hora mesmo, o Brasil não tá dando mais. E o que quer dizer isso aí? O que um coronel tá falando disso aí? Quer dizer que isso vai acontecer? Não, não é isso. É que é o seguinte, quando esse tipo de papo começa a ser falado abertamente, até para civis, é porque ele já está sendo dito nos corredores, dos quartéis, entre os militares há muito tempo. Entendeu? Há muito tempo. Isso desde o baixo oficialato ao alto oficialato. Correto? Outra coisa, eu mostrei uns dias antes um áudio também de um seguidor meu lá, que é Uber em Brasília. E ele pegou um militar de alta patente lá e ele começou a falar sobre intervenção com o cara. Tá no meu canal o áudio até. E o cara falou assim, eu não tô vendo nada de diferente, só achei estranho o Braga Neto se reunir com os generais da reserva. Depois, passou alguns dias, nós descobrimos que essa reunião foi para escrever aquelas cartas dos 3 clubes militares, onde a carta acaba falando claramente a seguinte, nós esperamos, falando que precisa ter o voto impresso, porque senão nós teremos aí um outubro vermelho. Para quem não sabe, outubro vermelho é na Revolução Russa e tal, tem até o filme lá do submarino e tal. Enfim, a questão é o seguinte, a questão é que todas as cartas estão na mesa. O quebra-cabeça da intervenção, ele tá sendo colocado peça por peça. Né? As pessoas, como eu disse para você, elas estão muito em negação nisso, acham que não, isso em 2021, isso nunca vai acontecer, mas aconteceu em Mianmar, aconteceu na Tunísia, eu acompanhei um golpe lá na Turquia, a Turquia é um país da Europa, aconteceu, né? Temos a Bielorrússia, quer dizer, não é um negócio que ficou no passado, porque não existe isso, ficou no passado. O mundo é o mundo, a paz é uma exceção, momentos de estabilidade são exceções, a gente vive muito mais em períodos de conflito e guerra, a natureza humana, do que momentos de paz. E o mundo está caminhando para sistemas mais autoritários, porque a democracia liberal, como a gente conhece, não dá certo.
Essa é a realidade. Não está dando certo, principalmente com a vinda das redes sociais, que daí escancarou de vez que as pessoas não conseguem tolerar umas às outras, né? E eu digo para você, meu amigo, por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Ah, mas aí haveria sanções internacionais, os Estados Unidos ia sancionar o Brasil. Não ia. A prova disso é que nós tivemos a visita de um diretor da CIA, uma coisa que nunca acontece, né? O diretor da CIA não é de ficar saindo por aí visitando o país. Ele visitou a Colômbia e o Brasil. O que ele conversou com o general Braga Neto, o que ele conversou com o Bolsonaro, a gente não sabe, né? Depois apareceu a visita do secretário de Estado americano, secretário de Segurança americano. Veio aqui também conversar, passou na Argentina, passou na Colômbia. O que eles vieram conversar com o Brasil? Ninguém sabe também. Eu vou falar da Amazônia, os jornais falaram isso aqui, mas não. A gente não sabe. O que a gente sabe é que o Biden, né, e o governo americano, que o pessoal fala que é de ultra-esquerda e tal, mas não é bem assim que funcionam as coisas. O deep state americano não tem essa questão de esquerda e direita, eles são americanos, eles querem manter a hegemonia deles. O que eles não querem, de jeito nenhum, é um Lula presidente próximo da China, né? Porque a área de influência americana, nós somos o quintal deles, né? Nós somos o quintal americano, né? E nós somos a área de influência deles, e eles já, por erros estratégicos geopolíticos, eles perderam a Argentina e perderam a Venezuela. Se eles perderem o Brasil, eles perdem toda a América Latina. E eles jamais vão deixar isso acontecer, né? E daí o pessoal fala assim, não, mas a China está influenciando nas eleições. Está se influenciando. A gente sabe muito bem que partidos que recebem dinheiro chinês, jornalistas e tal. Só que a China é um país que ele é diferente dos Estados Unidos, não é um país imperialista. Né? A China é um país que tem mais vocação comercial, né? E a China, ela com certeza, ela tem muito menos vontade de influenciar aqui na América do Sul, né, do que os Estados Unidos, porque a área de influência dos Estados Unidos é que a América do Sul, né? A China está muito mais preocupada, obviamente, com o Mar do Sul da China, lá na questão do Japão, Coreia, Taiwan, toda daquela região ali que realmente é a área de influência dela. O Brasil mantendo seus contratos, né, de venda de alimentos para a China, eles podem ter governo autoritário à vontade, eles estão nem aí. No mundo que a gente vive hoje, a questão de sanção, ela é muito variável, porque se os Estados Unidos aplicam sanção, a gente vende para a China. Se a China aplica a sanção, que não aplica, né? A Rússia e a China não aplicam sanção, a gente vende para os Estados Unidos. Então, ele não funciona tão bem assim, a questão de sanção. Não é como nos anos 90, onde os Estados Unidos era basicamente o dono do mundo, onde ele aplicasse sanção, o país ia se fuder, né? Agora já não é assim. Então, o que a gente está vendo é que não haverão atores internacionais de peso, né, e quando eu falo peso, é peso econômico, que vão restringir, né, uma possível intervenção militar. Né? Pode haver lá a União Europeia enchendo o saco, fazendo carta, próprio Estados Unidos enchendo carta, mandando cartinha, mas atitudes reais mesmo contra o país não vão acontecer. Né? As coisas vão se acomodar com o tempo. Né? E na minha visão, está tudo se encaminhando para isso, principalmente essa questão das eleições. Né? Infelizmente, a gente está agora a caminho de uma eleição que não tem legitimidade. Né? Não só legitimidade para o povo brasileiro, para pelo menos um terço do povo brasileiro, que são os bolsonaristas, né? Como legitimidade para o baixo oficialato e alto oficialato das Forças Armadas, que simplesmente não vão conseguir entregar o país que eles, basicamente, agora, desde o do governo Bolsonaro, no começo do governo Bolsonaro, eles estão em todas as áreas, né, das estatais brasileiras, eles não vão entregar tudo que eles estão agora para um bando de sindicalista e esquerdista. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso, entendeu? E juntamente, isso é a tempestade perfeita que eu falo, juntamente com essa vontade dos Estados Unidos de não querer um cara na presidência aliado à China, próxima à China, né? A gente tem aí um subsídio americano, que não vai se meter nesse caso, e nós temos uma ilegitimidade nas urnas, né? E um adversário que, entre aspas, que a gente tem que falar entre aspas, porque não existe bom nem mal, né, nessa situação, que os militares consideram um mal para o país. Então, esta é a tempestade perfeita que nós estamos vivendo. Muita gente, quando eu falo de intervenção, acha que o Bolsonaro no poder. Não é Bolsonaro no poder. O Bolsonaro esquece. O Bolsonaro é a rainha da Inglaterra. De quem eu estou falando é da cúpula militar, é Braga Neto, é General Helena, os comandantes das forças, da Força Aérea, né, do Exército, da Marinha, é essa galera, os outros generais, essa gente que eu estou falando. Né? O Bolsonaro é política, é outro bagulho. O Bolsonaro ele serve como
esteio pela popularidade dele, tal, talvez seja uma rainha da Inglaterra durante um tempo, talvez o Bolsonaro, como de costume, isso aí eu já estou, né, lucubrando, né? Mas talvez o Bolsonaro acabe sofrendo algum tipo de acidente, como aconteceu com o Castelo Branco, por exemplo. O Castelo Branco foi morto, né, pelos militares, né? Ele tinha muita vontade da abertura e ele morreu, né? Sofreu um acidente de avião e inexplicável até hoje. Então, assim, a gente está numa conjuntura, Ratão, que eu não vejo saída. Eu não consigo imaginar uma eleição de 22, onde as pessoas ganhem o Lula e todo mundo pacifique e fala, não, tá bom, tranquilo, isso é democracia. Não tem como mais, porque já está em xeque, né, a legitimidade das urnas. E isso foi muito, infelizmente, tem que voltar a falar, por causa do ministro Barroso, que meteu o dedo e contaminou o processo. Né? Que até antes do Barroso se encontrar com as lideranças partidárias para falar sobre o voto impresso ia passar, né? Tava com bastante votos. Depois que ele se encontrou, tudo mudou, né? E como eu disse, não que o ministro tenha chantageado em nada, só a presença do ministro já faz os caras se borrar de medo, né? Então, essa contaminação, ela vai só se expandir, as pessoas não acreditam. E aí, a massa crítica que você fala sobre queremos intervenção, ela vai se formar. Hoje, os bolsonaristas todos que antes eram contra a intervenção, tinha um núcleo bem pequeno de bolsonaristas contra a intervenção, eles já estão mudando a chave. Já estão falando que a única saída é a intervenção. Entendeu? E isso vai virar, com o tempo, cada vez mais. E aí, meu amigo, a gente tem uma parte da população que aceita isso, né? Aceita a intervenção e quer a intervenção. E aí ela vai acabar acontecendo uma hora ou outra. Essa é a minha visão de como as coisas vão se desenrolar nos próximos meses. Mas, cara, agora sendo o advogado do diabo aqui, tá? Claro, toda essa questão que tu falou de conjuntura internacional, que não é um problema para a intervenção no Brasil, concordo plenamente. É mais que óbvio, tem Mianmar e outros países que esse sistema democrático americano está se esgotando, liberal, né? Democracia liberal está se esgotando. Tipo, tem essas questões que acentuaram as bolhas, então já os países estão se tornando ingovernáveis. O Brasil, por exemplo, é um país ingovernável já, né? Então, assim, claro que tudo leva para que possa acontecer uma intervenção e internacionalmente a gente não tem nenhum problema poder estar ali intervindo e tal. Mas, como eu falei, cara, por exemplo, olha os políticos, tá? Os políticos, a gente tem que ver que eles têm sim um faro para problemas. Tipo, eles são caras safos. O Bolsonaro, como tu falou, um cara safo. O cara tem faro para problema. E esses caras, Barroso, políticos clássicos, porque assim, se vier uma intervenção foda, caras que se protegem no poder, o Barroso é um cara que se protege no poder. Ele não está nem preocupado com esse negócio de ser pego, de aparecer uma gravação. Isso não abala ele em nada. Ele está protegido no STF, tá? Ele está tranquilo, sereno no STF lá. Bem tranquilão. O Renan Calheiros está tranquilo no Senado. Ele é um cara que está, tipo assim, para ele, o mundo está caindo aqui fora, depressão econômica, inflação, eles nem sentem isso. E isso por causa do poder, que eles estão envolvidos em poder. Se uma intervenção vir, por exemplo, isso pode, por exemplo, arriscar a carreira do Barroso. O Barroso pode, por exemplo, perder o carguinho dele e se ferrar bonito. Agora, o que eu entendo? Esses caras são tubarões, cara. Eles farejam problema, eles estão sempre se escapando, botando coisas para se livrar e tal. E eu não vejo esses caras farejando essa situação. Eu vejo esses caras cagando e andando para essa situação. E eu acho que eles têm mais medo do STF e eles enxergam os militares como eu, por exemplo, enxergo, que é tipo assim, olha, eles vão fazer uma pressão, vão. Eles vão fazer alguma coisa, vão. Mas não vai passar das notinhas, das conversas de bastidores, entendeu? E esses caras realmente parecem estar cagando. Hoje eu ouvi os caras da CPI do Covid falando, os caras só faltaram cuspir na cara de militar. Eles estão pouco se fudendo, cara. Eles não estão preocupados. Para eles,
essa situação que tu está prevendo, por exemplo, ela é uma situação assim, é mais possível, por exemplo, a gente conseguir fazer um foguete até 2022 e botar um brasileiro na Lua e voltar, do que os militares fazer qualquer coisa. Então os caras estão cagando. Por exemplo, o cara safo que nem o Renan Calheiros não está sentindo nenhuma preocupação, não está sentindo clima, não está sentindo medo. Como é que esses caras que com certeza têm mais capacidade que eu e tu de perceber o cenário político, eles estão lá dentro, como é que esses caras não estão farejando o que tá vindo, o que está por vir? Será que não é muito viés de confirmação ou wishful thinking meu e teu, por exemplo? Não, então, no meu caso, como eu disse para você, eu sou completamente contra isso, né? Na verdade, quando eu falo sobre intervenção, eu não estou desejando de jeito nenhum, né? E eu entendo a sua pergunta, só que a sua pergunta ela é respondida pelo primeiro papo que a gente teve sobre a Joyce Hasselman, né? Principalmente no caso dos ministros do STF, eles acabam se fechando nessas bolhas, né? E não compreendendo o panorama geral da situação. Existe claramente no Estado brasileiro hoje uma divisão ali entre os políticos e os militares, né? O Estado brasileiro hoje ele não é um governo bolsonarista, ele é um governo militar, depois é o Bolsonaro, né? Então, assim, quanto à tua pergunta sobre Renan Calheiros, se eles não estão farejando isso, é claro que eles estão farejando isso. Só que a negação, né, ela é sempre muito maior de qualquer coisa. Você sempre, até as pessoas que estão nos ouvindo, com certeza tem gente falando assim, isso jamais vai acontecer. Intervenção, isso aí, os militares só querem saber de mandar nota de repúdio, só tem pintar meio fio. A gente tem esse costume de achar esse tipo de coisa, mas não é assim que funciona, entendeu? Não é assim que funciona. Muita gente já em Brasília sabe que existe um risco real desse tipo de coisa acontecer, né? E hoje, com a reprovação do voto impresso, a escalada se tornou muito maior. Porque, como eu te falei, Ratão, o problema é que a gente está num impasse, cara, entendeu? Não há possibilidade da gente esquecer tudo que aconteceu nesses últimos meses, aí, 2 meses, né, sobre voto, e partir para uma eleição, e o candidato que ganhar a eleição, a gente referendar como democraticamente eleito. Isso não há possibilidade de acontecer. Eu não consigo vislumbrar que uma parte da população, no caso do bolsonarista, aceite o Lula presidente, sabendo tudo que foi feito para se evitar a auditoria das urnas. Você está entendendo? E caso o Bolsonaro seja eleito também, né, o próprio PT não vai acreditar, né, nas urnas. Elas vão falar que foi. Então, quer dizer, é um impasse institucional absurdo que não tem resolução. Não tem a única resolução que nós teríamos é que se fosse implementado um sistema de auditoria realmente confiável, que as pessoas aceitassem, né, o seu voto. Só que isso não vai ser feito, né? E foi muito contaminado também, né? E aí é o seguinte, voltando ao assunto que você falou sobre essas pessoas farejarem, esse tipo de coisa acontecer. Muitos já farejaram, muitos já perceberam e muitos vão começar a perceber mais ainda. Tá? Mais ainda, a escalada dos avisos militares está cada vez aumentando mais. A gente começou com as notas, agora nós tivemos aí a demonstração dos blindados, né? E isso vai cada vez aumentar mais até chegar no ponto de massa crítica, né? O que os militares precisam, né, digamos, para intervir, se eu fosse chutar, realmente pessoas na rua. Nós temos aí, em 7 de setembro, uma manifestação programada, né? As pessoas que são bolsonaristas vão para a rua e eu garanto para você que a grande maioria vai pedir a intervenção militar mesmo. Então, eles vão mudar a chave completamente. E aí, a partir desse momento, meu amigo, as coisas modificam. Porque as instituições vão começar a perseguir as pessoas mais ferozmente ainda, o que vai acelerar o processo. Né? Vão começar a perseguir mais, o fulaninho tá com cartaz de intervenção, vai fazer busca e apreensão, e não sei o que, vai ficar muito mais pesada a coisa e vai acelerar mais ainda o processo, mesmo porque o Bolsonaro, agora falando da parte política, ele sabe muito bem que ele saindo do governo, ele vai ser preso no dia 2, dia 1º de janeiro, os caras vão querer meter ele na cadeia para acabar com qualquer tipo de chance dele voltar para a política, né? E é óbvio que ele não é louco
né, o suficiente para passar o cargo dele e esperar que ele seja preso. Não é idiota, Bolsonaro não é. Então, ele com certeza está fomentando isso juntamente ali. Aí, novamente, eu falo para vocês prestarem atenção no general Braga Neto, né, que é o cara que tá articulando isso aí. Vou dar um outro exemplo de um outro sinal. No dia que o Bolsonaro foi colocado no inquérito das fake news, o Braga Neto foi fazer inspeção das tropas de intervenção federal. Pra quem não sabe, o Braga Neto foi interventor do Rio de Janeiro já, aí esses tempos atrás, né? Ele comandou o Rio de Janeiro durante um bom tempo, né? E essa inspeção, obviamente, poderia ter sido adiada, para não parecer o que ela pareceu, que foi uma demonstração de força. Então, você está vendo que existem lentas e graduais avanços nesse tipo de narrativa e nesse tipo dos militares avançando, né, ante essa possibilidade de intervenção, né? Cada dia mais vai visitar as tropas, aí carta dos comandantes, carta dos clubes militares, né? Aí hoje o negócio dos blindados, e o negócio vai avançando, vai aumentando. Esta coisa da intervenção fica na boca do povo, as pessoas ficam falando, né? Eu sei que você disse também anteriormente que as pessoas têm ojeriza isso, mas se você for perguntar para uma pessoa comum sobre essa questão, a maioria das pessoas vai falar o seguinte, cara, que se foda, se os militares entrarem no poder, pelo menos acaba essa briga, tô cansado dessa discussão de política e tal. Muita gente vai falar isso, a maioria talvez do brasileiro vai falar isso, que tá se lixando para quem esteja no governo, porque o brasileiro quer mais conseguir trabalhar de dia para pagar o seu jantar, né? Essa é a vida da maioria dos brasileiros. E, infelizmente, cara, é o que eu falei para você, eu não consigo ver outra possibilidade, né? Eu não consigo ver uma saída institucional normal para o Brasil no próximo ano, no final do... Como é que o Bolsonaro e os militares vão lidar com o STF durante um ano até as eleições? Como é que isso vai ser feito? Não tem condição, ele está completamente rachado os poderes, né? E eu acredito que... Mas isso é uma conversa se resolve, né? Por exemplo, o Fux, tá? Teve um momento aí, já um mês atrás, que o Fux estava considerando... Porque, assim, vamos ser sinceros, quem governa o país é o STF. O Bolsonaro, ele administra ministérios ali. É tipo, eles deixam a gente construir uma ponte aqui, deixam a gente pintar um meio-fio ali, mas as grandes decisões são no STF. O STF está governando. Então, assim, o que acontece? O Fux estava comentando da possibilidade de do Lula não participar pela ficha limpa e tal. Tem um comentário dele, público, sobre isso. Por quê? Porque daí é uma forma que o STF estava encontrando de achar um cara no meio termo. Então, tipo assim, não vamos de Lula, tudo bem, de Lula a gente exagerou, mas tem aqui sei lá, Ciro Gomes, a Marina Silva, por exemplo, eu estou só dando exemplos. E aí chegar num acordinho com os militares e falar assim, tá, só uma transição, Bolsonaro foi demais, vamos fazer uma transiçãozinha aí e acomodar, porque, cara, uma intervenção no Brasil, cara, geraria caos. Por exemplo, os esquerdistas tomariam coragem, cara, porque eles foram 30 anos, a galera, lavagem cerebral contra militar e tal, eles tomariam coragem de incendiar ruas, de fazer coisas que eles não fizeram na década de 60, entendeu? E seria muito forte as imagens da repressão disso aí. Então os militares não têm o interesse de fazer nada, cara. Então uma acomodada entre eles e o STF pode acontecer, entendeu? Não, eu entendo esse ponto de vista. Eu acho que tudo que puder ser feito fora de uma intervenção, eles tentariam. Mas a intervenção em si, tipo, eles botar o deles na reta, botar, tipo assim, se aposentar e tal, tranquilo, e pescar lá, falta 3 anos para me aposentar, ou fazer uma intervenção e dar uma merda. Tá entendendo? Sim, eu concordo com você, só que a questão é que o que eu falei para vocês, não é só militar aposentado que está aí, né? Tá cheio de militar que ainda faltam anos e anos para se aposentar.
e que estão nesses cargos que eu acabei de explicar para vocês. São mais de 15 mil cargos, de acordo com o Poder 360. 15 mil cargos. É o alto oficialato dominando as estatais secretarias ali de Brasília, né? Com essa questão de uma cartada Ciro Gomes, isso realmente pode ser feito um bem bolado, realmente pode ser feito, mas eu não consigo imaginar como vai ter um diálogo agora para isso ser feito, porque as pontes todas foram rompidas, né? As pontes para esse tipo de arranjo foram rompidas, e o Lula hoje é a expectativa da maioria da elite do establishment para vencer o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai ser retirado da eleição, isso eles não vão fazer, né? Eles não são malucos. Então, eles sabem que o Lula é o principal componente para poder vencer o Bolsonaro, né? Essas eleições que eu continuo dizendo que são completamente... não que as eleições vão ser fraudadas, né? Mas as pessoas não acreditam. Essa é a grande questão. A questão não é a eleição ser fraudada em si, né? A questão é que as pessoas não acreditam, né? Enfim, eu até li um comentário aqui de um colega falando sobre os Estados Unidos. Eu já respondi essa questão sobre os Estados Unidos, já falei. Muita gente acha, vou ter que repetir, desculpa, Ratão, mas muita gente que os Estados Unidos iria meter o pau, ia fazer sanção. Não ia, gente. Não ia. Eu acabei de explicar para vocês, os Estados Unidos precisa do Brasil. A gente é uma área de influência muito grande aqui. Se eles fizerem meter o pau no Brasil, o Brasil corre para quem? Para a China. Né? E a última coisa que os Estados Unidos querem na vida deles é que o Brasil se torne um parceiro da China, especial da China. É claro que não. Então, havendo uma intervenção no Brasil, os Estados Unidos vai, nas suas franjas mais comunistas, reclamar, falar que é golpe, não sei o quê, mas sanção real econômica, nada disso vai acontecer. Esqueçam isso. Não estou dizendo que muita gente a gente não está nos anos 60, a gente não está nos anos 60, mas a gente está num panorama muito próximo dos anos 60, meu amigo. Muito próximo, principalmente depois que aconteceu a pandemia, sabe? Muita coisa foi acelerada, né, depois dessa pandemia aí. A gente tem um mundo bipolar assim fortíssimo, né? Não há uma disputa militar aberta ainda entre Estados Unidos e China, mas o futuro se avizinha para isso, né? É só você ver tem uma frase famosa de um general australiano falando que os tambores de guerra estão tocando. Ele fala isso sobre a questão da China. Quer dizer, que uma hora ou outra uma coisa errada vai dar. Mas voltando aqui para o nosso República da Banana, esse bem bolado com o Ciro Gomes no lugar do Lula, o Lula sendo inelegível, isso poderia acontecer sim, com certeza. Mas eu não consigo ver agora uma ponte, né, para que isso haja. Na minha concepção, Ratão, o processo de intervenção militar já começou. A gente já está nesse momento onde as organizações estão sendo feitas, né? As pessoas que eram para ser convencidas estão sendo convencidas. Não falo dos generais e alto oficialato, baixo oficialato, estão sendo convencidos. E uma hora ou outra isso vai acabar descambando, né? Para surpresa de muito político e para não surpresa de outros políticos. Como eu falei para você, muitos outros políticos, né, não estão surpresos com o que está acontecendo. E digo mais, quando acontecer, muito político que hoje fala de democracia, não sei o quê, vai apoiar, como aconteceu em 64, onde o João Goulart saiu, estava em viagem, os militares tomaram o poder e a Câmara dos Deputados lá, por sinal, junto com o Ulisses Guimarães, com o Tancredo Neves, né, tá lá nas notas taquigráficas do Congresso, decretaram a vacância, né, da presidência da República. Né? E foi uma coisa super organizada, né? Os deputados aceitaram, e vai acontecer do mesmo modo. Do mesmo modo vai acontecer. Quando eles perceberem que não vai ter volta mais, que os milicos estão aí para fazer a intervenção e dissolverem o STF, substituírem pelo STM ou qualquer coisa que eles resolvam fazer, muitos deputados, por sobrevivência, na hora vão pular para o barco dos milicos, como aconteceu em 64, como aconteceu no Estado Novo. Eu recomendo vocês, que não acreditam nisso, darem uma olhada no discurso do Getúlio Vargas para o Estado Novo, ou darem uma olhada no discurso em 64, né? Estão gravados, estão na internet, é só vocês olharem. O Brasil, infelizmente, historicamente, é o país que passa por sucessivos golpes. Nossa história é uma história de golpismo, principalmente no século XX. A República Brasileira começou com um golpe de Estado. Então, esse tipo de cultura no Brasil, ele tende a se repetir. Por quê? Porque as Forças Armadas sempre são colocadas como poder moderador no Brasil, substituindo o poder moderador imperial, entendeu? Então, lembra quando eu falei
com processo contaminado, ele não consegue deixar de ser contaminado, a nossa república é contaminada de origem, né, com esse golpe militar. E acaba sendo, até hoje, infelizmente, por questão de cultura, sendo contaminada. E, como eu falei para você, o que eu acredito é que não há mais saída. O bonde da história, aquele momento histórico onde as coisas iam falar assim, não, a gente vai poder conversar aqui com as lideranças, com as instituições, vamos tentar abrandar as coisas. Isso já passou. A gente deixou para trás isso alguns meses atrás. Isso já passou. A pandemia só piorou essa situação, né? Acirrou os ânimos, morte de pessoas, aí tem o ódio que ficou muito mais forte aí, né, contra o Bolsonaro e contra o próprio Lula também, né? Então, assim, infelizmente, Ratão, na minha concepção, não tem mais resolução, a não ser essa que eu estou falando para você. Não consigo enxergar mais nada. Talvez, hoje é dia 10 de agosto, talvez daqui um mês, 2 meses, 3 meses, surja alguma coisa nova, eu posso falar assim, não, eu acho que agora eles conseguiram tirar um coelho da cartola. Mas, infelizmente, cara, por tudo que eu tenho acompanhado das notícias militares, canais militares, né? E não tô falando do canal militar do tiozinho do Zap doidinho, não. Tô falando dos caras que são milico mesmo, que fazem canal para milico, né? Para quem não sabe, existe esse nicho no YouTube. Vocês podem procurar lá. Tem o Farinazo, um famoso milico aí, que é um cara que é completamente pé no chão e que tá falando abertamente em intervenção já. Anos ele falava que o 142 era um negócio... Não, a gente não pensa nisso, não vai acontecer, não sei o quê. E hoje ele fala em intervenção abertamente. Não só ele, existe vários outros canais militares aí que vocês podem procurar e vocês vão encontrar militares já aceitando isso, né? Infelizmente é isso. Quando eu falo esse tipo de coisa, eu não quero ganhar discussão, eu não quero ter certeza, eu não estou gostando, porque para mim uma intervenção... Agora eu vou falar porque eu sou contra, né? Porque uma intervenção militar representa a censura, representa o nosso trabalho aqui na internet não sendo feito, porque a gente não vai poder ficar discutindo política caso haja uma intervenção militar. Não vai poder ficar discutindo política. A gente vai ser censurado, como acontece em todo lugar do mundo, né? Então, a última coisa na minha vida que eu quero é uma intervenção militar. Eu não quero de jeito nenhum. Só que, como eu falei para você, Ratão, eu não consigo enxergar outra saída. Né? Quando eu digo essa outra saída, não é que eu estou desejando, mas eu não consigo encontrar uma resolução para essas pessoas, que essas pessoas que estão no poder hoje consigam apaziguar os ânimos, né? O Rubicão, para mim, foi passado naquela entrevista do Pingo dos Is do presidente, mostrando, né, aquele documento do TSE. Aquilo ali encerrou completamente a possibilidade de termos eleições válidas. E como se a gente não tem eleição válida, a gente não tem o presidente válido. Se a gente não tem o presidente válido, a democracia morreu. Se a democracia morreu, quem que sobra? Poder moderador, poder militar. É isso aí. Então, cara, para fechar nossa conversa, porque a gente acha que já passou de 1 hora, e, cara, eu gostei muito de conversar contigo. Pô, a gente poderia fazer um outro papo mais para frente, tá? Mas assim, eu só vou concluir, eu já entendi o que tu falou, faz muito sentido, tá? Até lembra a frase do próprio Mourão, que sobre as aproximações sucessivas, né? Tipo, o movimento lá do Braga Neto, ele vai lá e visita as tropas, depois ele vai lá e conversa com não sei o quê, depois se reúne com os caras que não estão mais na ativa, os veteranos lá, e emite uma carta. Então, existem essas aproximações sucessivas, elas estão acontecendo de fato. O outro lado avança como se isso não fizesse a mínima diferença, né? A não ser que estejam avançando para o abismo, e sei lá. E tem o outro lado do comodismo brasileiro de deixar, tipo assim, vamos acomodar aqui, foda-se, entendeu? Ganhou na fraude mesmo, dá nada, entendeu? No dia tem um programa Pânico de novo, o Emílio vai falar que todo mundo é igual, todo político é igual, então, tipo, bola pra frente e tal. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho, tá? Que os caras vão levando com a barriga, vão empurrando a situação pra frente, e vai chegar lá, vai indo, o tempo vai se esgotando, vai chegar 2022, vai chegar as eleições,
vai ter o votinho fraudado lá, porque hoje foi derrubado o voto, né? Então já era. Então vai ter o votinho fraudado. O Bolsonaro não tem voto, já tá difícil de ganhar como tá hoje. Tipo, se fosse uma eleição limpa, eu acho que o Bolsonaro teria, sei lá, 2%, 3% de vantagem na eleição limpa. Eu acho hoje, pela situação atual, pela a má vontade que eu vejo as pessoas estando com o Bolsonaro, pessoas que antes não tinham, por causa desse negócio de Covid. Muita gente comprou esse negócio de corrupção do Covid. Muita gente, depois que pegou a doença, ou que teve um parente que pegou, mudou completamente a opinião, sabe? E o Bolsonaro sendo derrotado lá, as pessoas vão aceitar, vão aceitar, vão falar, que merda, né? Voltou o PT, né? Vamos fazer um churrasco agora, e vai ser como lá. Eu acho, porque pela minha experiência de ver como o Brasil funciona, as coisas vão indo, vão sendo levadas com a barriga, a mídia vai fingir que nada aconteceu, o STF vai fingir que nada aconteceu, vai ligar a TV, vai estar todo mundo... o negócio que é a principal assunto, que é, porra, tem uma eleição acontecendo, tem, sei lá, 1 milhão de pessoas na rua dizendo que a eleição foi fraudada. Eles vão ignorar, não vão nem filmar, vão estar filmando outra coisa, vão estar filmando 3, 4 pessoas dizendo que o contrário, e bola para frente que atrás vem gente, entendeu? É assim que eu vejo que o Brasil se acomoda, que as coisas se acomodam. Mas eu não nego que tudo que tu falou faz extremamente sentido, além de fazer sentido, está acontecendo, só que eu não sei se eu sou pessimista ou realista demais. Entendeu? Eu não sei. Eu gostaria, cara, de um hard reset. Tu tá dizendo ali que não gostaria de uma intervenção e tal, eu já tô falando isso em vários vídeos, mas eu, pessoalmente, gostaria de um hard reset, gostaria que zerasse um STF da vida, de repente zerasse até o Congresso, mudasse as leis para eleição, não ter mais aquele negócio de chapa, de um cara ter muito voto e levar 10 caras com ele, uma coisa que realmente solucionasse a longo prazo, entendeu? Gostaria de uma coisa assim, mas, sei lá, eu acho que eu sou pessimista demais para acreditar que uma coisa assim possa estar a caminho mesmo. Apesar de eu estar vendo os mesmos sinais que tu, e concordar que são sinais das trombetas dos Cavaleiros do Apocalipse ali se aproximando, entendeu? Vamos ver, né? Vamos ver aí. Esperamos que você esteja certo e eu errado. De verdade mesmo. Eu espero mesmo que eu esteja errado e você esteja certo, que mesmo que infelizmente seja aí PT aí de volta ao poder, mas que a gente mantenha a nossa democracia. Vamos ver. Não, eu já prefiro que tu esteja certo e eu esteja errado, porque o PT com fraude, para mim não é democracia, cara. Então, eu prefiro uma intervenção militar, que na verdade, cara, a curto prazo pode ser bom, mas a longo prazo é o assassinato de qualquer direita no Brasil, né? Porque os caras falaram, a direita vai voltar e vai vir um golpe militar. Cara, isso vai enterrar a direita e vai renascer a esquerda, né? Vai legitimar a esquerda por muitas décadas de novo, entendeu? Então isso é ruim para a direita, isso não podia acontecer, sabe? Isso não podia acontecer. De jeito nenhum. Mas, cara, Mafinha, muito obrigado, cara. Humildade aí, tu aí, que é um youtuber grande, eu considero um youtuber grande aí, que tá em vários projetos legais. Eu sei que tu tá começando lá teus canal, mas tu já é macaco velho, tu tem um podcast foda. Já entrevistou até o Rodrigo Constantino, né? Eu me lembro já peguei lá entrevistando o Rodrigo Constantino. Peguei o Constantino na hora que ele tava cancelado, né? Aproveitei o momento frágil dele, aí, peguei ele para. E hoje eu vi ele conversa com ele aceitando. Tua conversa ainda com ele hoje? Converso do Zap com ele direto, passo meme para ele e tal. É da hora, cara, bem legal. Até o Olavo conversou com o Rodrigo Constantino naquela época, né? Até o Olavo de Carvalho, né, cara? Então, exatamente. Assim, obrigado, valeu pela humildade de ter participado do Nova Vertente, cara. Muito legal conversar contigo. Eu estava um tempão querendo discutir isso contigo, porque eu escuto. A gente está no local de ouvinte, aí fiquei escutando aquele vídeo, fica com vontade de debater, de falar e não pode, né? Obrigado por essa oportunidade, cara. Eu vou deixar os links do Mafinha e depois eu faço um outro vídeo no meu canal mostrando todos os links do canal dele e indicando as pessoas para ir lá, tá? Muito obrigado, Mafinha. Valeu mesmo, tá, cara?
Uma honra aí. Valeu, cara. Muito obrigado para todo mundo aí que tá na live. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Desculpa, manda um abraço. Manda um abraço pro Knut pra mim, que eu gosto muito do programa dele, cara. É muito engraçado. Os caras. Vou muito no podcast dele, tá bom? Vou falar. Grande abraço. Valeu. Grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.